A Revolução Francesa, bom, ela não foi só um evento isolado, sabe? Foi, na verdade, uma verdadeira tempestade que durou 10 anos e que mudou o mundo para sempre. Em apenas uma década, a França deixou de ser uma monarquia absolutista, virou uma república radical e, no fim das contas, se tornou um império liderado por uma das figuras mais conhecidas da história. Vamos mergulhar em como essa transformação toda aconteceu. Para a gente entender a Revolução, a gente precisa primeiro olhar para como a sociedade francesa era dividida em 1789. E olha, esse gráfico aqui já diz tudo. Pensa só, 98% de toda a população fazia parte do chamado Terceiro Estado. Eram eles camponeses, trabalhadores, a burguesia, essa galera toda que sustentava o país com seus impostos, mas que na prática não tinha poder nenhum. Enquanto isso, o clero e a nobreza, uma fatia minúscula de só 2%, aproveitavam todos os privilégios. Era uma pirâmide social que, vamos combinar, estava prestes a desmoronar. E essa citação do Emmanuel Sieyès, ela resume perfeitamente o sentimento da época. Foi um verdadeiro grito de guerra. A ideia era muito poderosa. O terceiro estado não era só uma parte da nação, ele era a própria nação. Uma nação que estava acorrentada, mas que sentia que a hora de se libertar estava chegando. A nossa análise vai seguir esses 5 atos que são cruciais. A gente começa com a crise que abalou a monarquia, depois a gente vê o despertar do povo, a divisão entre os próprios revolucionários, o clímax de violência e, por fim, a chegada de uma nova ordem. E vamos para o primeiro ato, a crise. No papel, o rei Luís XVI era o comandante de um dos reinos mais poderosos da Europa. Mas, na realidade, a França estava à beira de um colapso, tanto financeiro quanto social. Era uma mistura de dívidas, novas ideias e até um mau tempo que estava, pouco a pouco, destruindo as bases do antigo regime. Então, o ponto principal é que foi uma tempestade perfeita. As ideias do iluminismo já estavam questionando o tal direito divino dos reis, né? As guerras caríssimas, como o apoio à independência americana, deixaram os cofres do Estado completamente vazios. Para piorar, um acordo comercial com a Grã-Bretanha quebrou um monte de manufaturas francesas e o clima não ajudou nem um pouco, com colheitas péssimas que causaram fome por todo lado. O Estado estava quebrado e o povo com fome. E aí, no meio desse caos todo, o governo do Luís XVI teve uma ideia que até parecia lógica. Por que não cobrar impostos da nobreza e do clero, que até então não pagavam nada? Só que a elite se recusou a abrir mão dos seus privilégios. Essa revolta dos notáveis, lá em 1787, forçou o rei a tomar uma medida desesperada: convocar os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia fazia 175 anos. E é isso que nos leva direto para o segundo ato, a convocação dos Estados Gerais. Foi o estopim de tudo. O terceiro estado, que sempre tinha sido ignorado, de repente tinha uma chance de ser ouvido. E, pode ter certeza, eles não iam desperdiçar essa chance. A partir daqui, as coisas acontecem numa velocidade impressionante. Em maio de 1789, os Estados Gerais se reúnem. Só um mês depois, em junho, o terceiro estado bate o pé e se declara a verdadeira Assembleia Nacional da França. E menos de um mês depois, em 14 de julho, o povo de Paris vai e toma a fortaleza da Bastilha, um símbolo do poder do rei. A revolução tinha começado, e tinha começado nas ruas. A queda da Bastilha foi muito mais do que só uma revolta em Paris. Como bem destacou o historiador Eric Hobsbawm, a queda dela foi comemorada no mundo todo como sinal de que a tirania podia sim ser derrubada. Foi um verdadeiro princípio de libertação para muita gente. Mas olha, derrubar o inimigo em comum foi a parte mais fácil. O difícil veio depois. Os próprios revolucionários começaram a se dividir sobre que rumo o país devia tomar. E aí surgiram duas grandes facções, com visões completamente opostas para o futuro da França: os girondinos e os jacobinos. De um lado tínhamos os girondinos. Eles representavam a alta burguesia, sabe? Banqueiros, grandes comerciantes. Eles queriam uma revolução política, claro, mas sem mexer muito nas estruturas sociais. Do outro lado, os jacobinos. Liderados pela pequena burguesia, eles tinham o apoio dos sans-culottes, os trabalhadores de Paris, e queriam uma transformação total, uma república com mudanças sociais bem profundas. E aqui tem uma curiosidade bem legal. O lugar onde eles se sentavam lá na Convenção Nacional acabou dando origem aos termos políticos que a gente usa até hoje. Os girondinos, que eram mais moderados, sentavam à direita.
Os jacobinos super radicais e conhecidos como a montanha sentavam nos lugares mais altos, à esquerda. E ali no meio ficava o pessoal indeciso, que foi apelidado de planície. Então, nos primeiros 3 anos, a Revolução parecia que ia seguir o roteiro da burguesia, né? O feudalismo foi abolido, foi proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e até uma monarquia constitucional foi estabelecida. Só que 2 eventos botaram fogo em tudo. Primeiro, a tentativa de fuga do rei, em 1791, que acabou com a credibilidade dele, e segundo, a guerra contra as outras potências europeias. Isso levou a Revolução para um caminho bem mais radical. Com a França em guerra e o rei totalmente desacreditado, os jacobinos tomaram o poder. E agora a gente entra na fase mais intensa e também mais sangrenta da Revolução, um momento em que a luta para a República sobreviver levou a medidas extremas. A linha do tempo aqui é de tirar o fôlego. Em setembro de 1792, a monarquia é abolida e a república proclamada. Em janeiro de 1793, o rei Luís XVI é executado na guilhotina. Para defender a França de inimigos tanto internos quanto externos, é criado o poderoso Comitê de Salvação Pública. E em setembro, para esmagar qualquer tipo de oposição, começa o famoso período do terror. E esse comitê, liderado pela figura implacável do Robespierre, virou o governo de fato da França. Ele concentrava um poder gigantesco. O objetivo era um só: salvar a Revolução, não importava o custo. E os meios para isso seriam, digamos, extremos. E o custo foi altíssimo. Em pouco mais de um ano, a gente está falando de umas 40 mil pessoas executadas. 40 mil! E muitas vezes depois de julgamentos que mal existiam, super rápidos. O terror não poupou ninguém. Nobres, membros do clero, girondinos, até mesmo revolucionários que eram considerados moderados demais. A guilhotina se tornou o símbolo sombrio dessa era. E como é que Robespierre justificava toda essa violência? Bem, com essa frase, ele dizia que em tempos de guerra, um governo revolucionário não podia seguir as regras normais. Para ele, o terror era uma forma de justiça, só que uma justiça rápida, inflexível e necessária para proteger a república que tinha acabado de nascer. Mas o terror não podia durar para sempre. A própria violência, de tão excessiva, acabou se voltando contra os seus criadores. A população, exausta de tanto sangue, queria a ordem. E isso nos leva ao nosso último ato, a queda dos radicais e a busca por estabilidade. Uma busca que abriu caminho para uma figura totalmente inesperada. Depois que Robespierre caiu, a alta burguesia voltou para o poder e criou um novo governo, o Diretório. Era uma república bem conservadora, marcada por muita instabilidade, corrupção e que excluía o povo da política. Para votar, tinha que ter propriedades. Ou seja, era um governo fraco, que não agradava nem a direita, que queria a volta da monarquia, nem a esquerda jacobina. Com o governo completamente desacreditado, a única instituição que ainda parecia funcionar na França era o exército. E foi aí que um jovem general, Napoleão Bonaparte, começou a virar um herói nacional por causa das suas vitórias militares espetaculares. Ele começou a ser visto como a única pessoa capaz de colocar ordem naquele caos. Os passos finais foram muito rápidos e decisivos. Napoleão aproveitou a fraqueza do Diretório e o seu prestígio enorme, voltou de uma campanha no Egito e no dia 9 de novembro de 1799, ou 18 de Brumário, pelo calendário da Revolução, ele deu um golpe de Estado. Simples assim, ele dissolveu o governo e tomou o poder para si. A Revolução Francesa tinha finalmente chegado ao fim. E isso tudo nos deixa com a grande pergunta sobre a Revolução Francesa, não é? Ao tomar o poder, Napoleão traiu aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade? Ou será que ele foi a figura autoritária que era necessária para consolidar as conquistas da Revolução e salvá-la do caos? A tempestade de 10 anos tinha passado, mas as ondas de choque que ela criou, essas continuam moldando o nosso mundo até hoje.